filo Basidiomycota. Este é o filo de fungo que certamente é o mais presente em nosso dia a dia. São aqueles cogumelos que podem ser observados a olho nu. Fazem parte deste filo as espécies de cogumelos com forma de guarda-chuva, os orelhas de pau, os cogumelos gelatinosos e muitos que causam doenças em plantas. Este filo pertence ao reino Fungi, que, como podemos observar, está na linhagem evolutiva dos Opisthocontas. O reino Fungi pode ser separado nos fungos que possuem hifas contínuas e naqueles que possuem hifas septadas. Dentre os filos que possuem hifa septada estão os Basidiomycota e os Ascomycota. Ambos possuem esporos assexuados, ou seja, aqueles produzidos por mitose, exógeno. Em Basidiomycota, os esporos sexuados, que são aqueles cuja formação é precedida por meiose, são exógenos e denominados de basidiósporos. Já a célula que produz esses esporos é chamada de basídia. Então, por definição, os Basidiomycotas são fungos de micélio com hifas septadas, reprodução sexuada por esporos exógenos, denominados de basidiósporos, e reprodução assexuada por esporos também exógenos, denominados de conídeos. Na fase assexuada, os esporos conídeos são produzidos por um micélio que possui um aspecto de bolor. Já na fase sexuada, os esporos basidiósporos são produzidos por estruturas do tipo cogumelos, orelhas de pau ou ainda outras formas. A partir de agora, passaremos a chamar os cogumelos, ou melhor, as estruturas produtoras de esporos sexuados em Basidiomycota, de basidioma. Como já foi dito, a diversidade de basidiomas é enorme. Eles podem ser brancos e delicados ou carnosos, alguns são amarelos, outros dourados, laranjas. Podem surgir isolados ou formando colônias. Existem basidiomas que lembram um ovo frito, um abajur, um cálice ou mesmo um buquê de flores. Eles podem ser esverdeados, lilás ou roxos. Alguns cogumelos podem ser luminescentes. Este, o micena, ocorre na nossa Mata Atlântica. Não dá para esquecer ainda dos basidiomas que são bem, digamos, estranhos. Alguns parecem sair de dentro de um ovo. Outros lembram seres saídos de um filme de ficção. Existem basidiomas que se parecem com orelhas gelatinosas e recebem até nomes sugestivos, como orelha de Judas. Olhem esta forma, ela é comumente chamada de ninho de passarinho. Não parece que ela tem os ovinhos dentro? Não podemos também nos esquecer das formas conhecidas por todos nós como orelhas de pau, cujo tamanho, coloração e consistência também variam bastante. É importante notar que mesmo grandes e carnosos ou duros como madeira, todos os basidiomas são formados por hifas septadas e entrelaçadas. Os Basidiomycota podem causar enorme dano à madeira, a não ser que ela tenha sido previamente tratada. São amplamente utilizados na alimentação. Quem nunca comeu um estrogonofe com um champignon? Aqueles que gostam de comida japonesa certamente conhecem o shiitake e o shimeji, além de muitos outros que vêm sendo comercializados no Brasil. Os Basidiomycotas parasitas não formam basidiomas típicos, mas causam grande dano à lavoura, também às plantas ornamentais. Temos ainda aqueles que causam a decomposição de alimentos. Além dos esporos sexuados exógenos, os Basidiomycotas diferem dos Ascomycotas por possuírem septos denominados de dolipóricos. Estes septos são perfurados e possuem um inchamento na forma de um barril rodeando o poro.
A região do poro possui um espessamento que interrompe a comunicação entre as células, que se assemelha a um parêntese. Daí terem sido denominados de parentossomos. Como já foi dito, o basidioma é a estrutura cuja função é produzir as basídias e seus esporos, os basidióspiros. A maior parte do micélio que sustenta o basidioma não está evidente, ou seja, está no interior do substrato sobre o qual o basidioma se formou. A reprodução sexuada se inicia com a fusão de duas hifas somáticas ou vegetativas, onde cada célula é uninucleada e os núcleos são haploides. Após a plasmogamia, é formado um novo micélio, agora com hifas septadas, onde cada célula possui dois núcleos haploides. Portanto, as células passam a ser binucleadas ou também chamadas de dicarióticas. O himênio, que é a camada fértil onde estão as basídias, pode estar exposto desde a germinação do cogumelo ou apenas quando as basídias estiverem maduras. É na basídia, vista aqui em microscopia óptica e eletrônica, onde os dois núcleos haploides se fundem, ou seja, ocorre a cariogamia. Esta é a única célula diploide de todo o ciclo de vida do fungo. Logo após a cariogamia, ocorrem as divisões meióticas e os núcleos resultantes, agora haploides, migram através do esterigma para fora da basídia, formando a parede celular e amadurecendo como basidióspiros. Os basidióspiros irão iniciar uma nova hifa septada com núcleos haploides e monocariótica. Aqui nós podemos entender o ciclo de vida dos basidiomicota. Vamos começar com o basidiósporo N, que germina em uma hifa uninucleada. Então, temos um esporo N que vai se desenvolver sobre um substrato favorável em uma hifa septada com um único núcleo. É uma hifa monocariótica. Duas hifas compatíveis vão se fundir e, a partir daí, vai surgir um novo micélio, que agora é um micélio dicariótico, ou seja, um micélio com dois núcleos, cada núcleo N. É esse micélio dicariótico que irá formar um basidioma jovem, mais tarde um basidioma maduro. Aqui num corte transversal de um basidioma, nós podemos observar que todo ele é formado por hifas entrelaçadas, hifas dicarióticas. Aqui, um zoom. Na última célula dessas hifas dicarióticas, no ascoma, nós temos a asca. A asca vai ter dois núcleos. Logo em seguida, ocorre a cariogamia. Esta, então, na asca, é a única célula diploide de todo o ciclo de vida do fungo. Logo em seguida, ocorrem as divisões meióticas. E o núcleo, agora N, migra através de uma estrutura denominada de esterigma para fora da basídia. Então, formam sua parede celular e amadurecem como basidióspiros. Os basidióspiros estão fora da basídia, portanto, são esporos exógenos. Os basidióspiros são liberados, caem no meio favorável e formam novamente uma hifa septada monocariótica. É nesta hifa que, por mitose, esses núcleos vão produzir os esporos assexuados, denominados de conídeos, que são esporos haploides. Vamos conhecer alguns grupos de basidiomicota. A classe Basidiomycetes e a ordem Agaricales são os conhecidos cogumelos que possuem a forma de guarda-chuva. Nesta ordem, as basídias e os basidiósporos podem ser encontrados na superfície de pequenas lâminas, denominadas de lamelas. Outra ordem bastante conhecida é a Aphilophorales, que representa as orelhas de pau. Ao invés de lamelas, nesta ordem nós vamos encontrar poros. Esses poros são, na verdade, o ápice de um tubo, também conhecido como tubos himenóforos. Os esporos estão na superfície desses tubos e caem no seu interior e saem pelos poros.
Geralmente, uma orelha de pau, nós procuramos localizar o poro, e ele sempre está voltado para baixo. Na classe Basidiomycetes, nós temos também a ordem Boletales, que são cogumelos macroscópicos que lembram até aqueles que têm a forma de guarda-chuva. No entanto, quando nós observamos a parte inferior deles, nós vamos encontrar também poros. Dentre os basidiomicotas, sem dúvida, os que possuem forma mais inusitada são os gastromycetes, que reúnem várias ordens. Os esporos nesse grupo quase sempre são encontrados no interior do perídio. O perídio é como se fosse uma casca, um envoltório, onde em seu interior nós vamos encontrar as basídias e os basidiósporos. Os fungos gelatinosos também podem ser encontrados em várias ordens. Alguns podem até ser comestíveis. Mas também os basidiomicota podem causar doenças em várias plantas, como as ferrugens da soja e do café. Essa ordem não produz os basidiomas típicos. A classe Ustomycetes também não possui basidiomas macroscópicos e também causam doenças em vegetais. Essas doenças geralmente são denominadas de carvão.